pessoal, bem-vindos de volta aqui ao Super Acadêmico com as nossas aulas regulares. Hoje a gente vai falar de antropologia, certo? E antes de qualquer coisa, lembre de se inscrever no canal, né? Dar o like no vídeo, fazer comentários ao vídeo, seguir a gente em redes sociais também e acessar aí nossos livros, né? Ver como é que a gente pode pegar e ajudar vocês a aprimorar seus estudos nas áreas que a gente atua, né? Sociologia, antropologia, filosofia, comunicação e atualidades, a literatura também. Bom, hoje eu vou falar aqui na aula de antropologia um pouco de alguns temas relacionados com um livro de Margaret Mead, Sexo e Temperamento. Esse livro ele foi lançado a primeira vez nos anos 30 né? E ao longo dos anos posteriores, né, na carreira da Margaret Mead, ela foi meio que desenvolvendo, reintroduzindo a temática a respeito da expressão individual, né, da expressão das emoções, dos sentimentos em diferentes sociedades, retomando sempre essa temática de como o gênero, né, homens e mulheres, se expressam e se entendem diferentemente nas diferentes sociedades. Então, nesse caso aqui específico desse livro, a pesquisa dela se concentrou em 3 comunidades diferentes da Nova Guiné, né? E essas... deixa eu ver o mapa, deixa eu dar para vocês aqui. O mapa que vem no livro. São 3 comunidades que ela trabalhou: os Arapeche, os Mundungumó e os Tibuli. E aí ela, ao conviver com essas 3 comunidades e trabalhar com a maneira como os gêneros se relacionam nas 3 comunidades, ela elaborou a teoria dela de como os diferentes gêneros se expressam, né, a depender da sociedade. É claro, assim, muita coisa mudou de lá para cá, porque a própria compreensão das questões de gênero mudou de lá para cá. Mas, assim, mais importante é entender sobre como ela questiona, assim, o papel do gênero em uma sociedade, certo? Então, tradicionalmente na antropologia se estuda essa questão do seguinte ponto de vista: a sociedade, né, aquele povo, aquela coletividade humana, estabelece por tradição papéis a homens e papéis a mulheres, certo? E aí esses papéis, ao serem reproduzidos a partir de uma série de significados, sentidos, eles apresentam a maneira como aquela sociedade entende o papel de homens e mulheres. Daí as questões inerentes, né, quando se trata disso, sobre como funciona em uma sociedade a homossexualidade, como funciona a infância, como funciona o estabelecimento de identidades. Essas identidades, né, relacionadas com o gênero promovem a compreensão de si, certo? Então, ela indiretamente trabalha com a noção de sujeito, de subjetividade, porque cada sujeito homem e cada sujeito mulher vai compreender aquele conjunto de regras estabelecidas para cada gênero de maneira a se expressar adequadamente. No caso das 3 comunidades estudadas nesse livro aqui, uma mulher, né, na sociedade que ela estudou, Margaret Mead estudou, que demonstra um ciúmes muito violento com relação ao seu parceiro, né, ao seu marido, ela pode ser classificada, enquadrada como sendo destemperada, né, como sofrendo algum tipo de feitiço, como tendo alguma coisa desviante em relação ao esperado da sociedade. E ao mesmo tempo, ao enquadrar isso aí como sendo uma doença, um feitiço, né, um desvio, enquadra ela numa categoria dentro daquela sociedade. E é mais ou menos assim que funcionaria, segundo essa teorização da Margaret Mead, em qualquer sociedade.
Então, esses diferentes papéis, ao serem atribuídos aos indivíduos de acordo com seu gênero, tem como consequência o estabelecimento de comportamentos individuais esperados. E aí o grande problema nisso aí, que aí assim, é a análise que eu faço a respeito de como evoluiu as questões de gênero na antropologia. A obra da Margaret Mead é uma das pioneiras, inclusive, é que os indivíduos eles não agem de acordo com o esperado pelo seu papel, não assim como algo espontâneo. Então não é o nascimento como sendo homem ou sendo mulher que vai estabelecer o comportamento, mas é muito mais o que aquela sociedade estabelece como sendo o masculino e o feminino que vai gerar aquele comportamento esperado. E quando acontece o desvio de qualquer natureza, esse desvio ele é enquadrado pelo próprio sistema como sendo, por exemplo, no caso do que ela estudou, como sendo feitiçaria do outro povo, certo? Então é muito curioso isso, que é uma coisa assim, se um homem, por exemplo, trai a sua parceira, causando ciúmes e tal, o homem, de certo modo, não é responsabilizado naquela situação. Quem é responsabilizado é a outra mulher que enfeitiçou ele. E essa noção de feitiço, né, de magia enquadrada aí, faz com que se justifique o comportamento desviante da mulher, da esposa, por ter sofrido o feitiço também. Então, veja que cada sistema, né, de cada sociedade estabelece um modelo de comportamento esperado mesmo diante do desvio, já que aquilo que é esperado seria um comportamento mais cordato, né? A ideia que resignado diante daquilo ali, especialmente considerando uma sociedade patriarcal, né? Uma sociedade de primazia masculina. Quando a gente atribui esse tipo de valor hoje, a gente vê que tem muito ainda disso, certo? Então, na nossa sociedade hoje, brasileira tal, sociedade urbana, quando acontece com casais esse tipo de problema conjugal, né, de traição, né, de adultério, é muito comum a mulher enxergar na traição do marido a ação da outra mulher e não a responsabilidade do marido, né, do homem, em ter escolhido estar com outra mulher. Então é uma coisa curiosa, porque é um traço ainda desse tipo de estabelecimento de papéis diferenciados, né, de papéis fixos, digamos assim, dentro da sociedade. Bom, além disso, eu queria chamar a atenção também, dentro desse esquema dos papéis relacionados ao gênero, a ideia de diferenciação. Certo? Então, na nossa sociedade que valoriza muito a questão do indivíduo, da individualização, a ideia da diferenciação pela atuação, né, pela maneira de agir individual, faz com que muito do que a gente expressa no cotidiano seja uma tentativa de ser diferente dos outros, certo? Como se fosse assim, tá todo mundo fazendo aquilo ali, eu vou fazer diferente para me diferenciar, para me destacar, que é uma consequência do processo de individuação, certo? Então, esse processo de individuação típico da sociedade ocidental urbana, né, como comparado com o comportamento esperado dessas sociedades que a Margaret Mead estudou, mostra que isso aí é uma construção cultural, porque lá, na verdade, não se quer se diferenciar, pelo menos é o que ela coloca, que inclusive historicamente foi relatado que muitas das pessoas que foram informantes dela lá na época, elas ocultavam informações ou alteravam informações. E essa expressão de individualidade, né, do jeito que ocorre na nossa sociedade, por assim dizer, se diferencia bastante desse modo como esses povos, né, que a Margaret Mead estudou, independente de ter tido falhas ou não, no processo de pesquisa, por causa dos informantes que deliberadamente davam informações falsas, demonstra que
ao se teorizar sobre a expressão individual, como ela pode ser programada, de certo modo, pelo que se espera naquela sociedade, esse tipo de programação se reflete em comportamentos, né, que variam de sociedade para sociedade. Então, no caso específico dos povos, eu me lembro bem que ela relata como, assim, e esse comportamento normal esperado, né, ele refletia a expectativa que a sociedade tinha sobre o que deveria ser o comportamento normal de uma mulher, né, dos homens também, mas de uma mulher especificamente, como ela tratou, né. Daí a ideia do título, né, sexo e temperamento, certo? O sexo sendo o gênero, e o temperamento é a expressão emocional, a expressão do sentimento esperado diante das situações. Comparativamente, assim, muitas das coisas em nossa sociedade, né, não são tão diferentes. Certo? Então, é esperado um certo comportamento das pessoas nas situações, e quando esse comportamento desvia, as pessoas tendem a ser meio que ignoradas. É naquele sentido muito da desatenção civil, que eu já falei, né, em sociologia, quando eu falei do Giddens. E também tem um outro autor americano, o Irving Goffman, né, que trata dessa questão de como as pessoas se apresentam teatralmente na sociedade, de maneira a manter bem formal, digamos assim, o seu modo de expressar na sociedade, de ser visto na sociedade e de se ver. Então, há aí, né, um ponto de teorização, né, um ponto de expressão teórica muito forte sobre como os indivíduos, de acordo com seus gêneros, né, seus papéis esperados na sociedade, devem se comportar. Então, esses modelos, né, por mais que a gente tente negar os modelos, né, estabelecidos pelo sistema, né, pela cultura, pela sociedade, etc., e afirmar a expressão individual, a expressão subjetiva do sujeito, dos indivíduos, dá para ver que há aí uma relação complementar. Certo? Então, há uma expectativa, há atenção a essa expectativa, mas há também a atenção para o que o indivíduo quer expressar. E isso aí normalmente se ajusta razoavelmente bem na maioria das sociedades. Se fosse uma sociedade em que todos o tempo todo quisessem se expressar individualmente, ia gerar conflitos o tempo todo. É só notar como é forte essa questão dos conflitos individuais em nossa sociedade. Então, sociedades em que os papéis sociais são atendidos, né, são respeitados com mais empenho, certo? Fazendo com que a expressão individual fique mais detida no indivíduo, né, não saia muito, como algumas sociedades orientais em que tem essa coisa muito forte de que todos se expressam como todo mundo espera, e aquilo que é individual fica guardado para a sua intimidade. Normalmente as sociedades são menos conflituosas, não é que não haja conflito, mas são menos conflituosas, porque não há esse empenho, esse ímpeto de expressão individual, né, o tempo todo. E o contrário seria sociedades de individualização muito grande. Então, socialização intensa gera menos conflitos, mas gera também pessoas mais, digamos assim, pessoas com problemas de falta de expressão íntima muito grande. Então, isso aí não é admirar que muitas sociedades com essa forte socialização tenham também muito suicídio, né? Porque essa introspecção muito grande da expressão individual pode gerar uma falta de realização individual. Só estou colocando como hipótese. E de outro lado, sociedades com alta individualização, com muita individualização, eram sociedades altamente conflituosas, né? Porque a expressão individual de um vai sempre bater com a expressão individual do outro. Certo? Então, é bem interessante imaginar esses dois polos e que o que se dá na realidade é uma navegação entre esses dois momentos aí, que é o que dá muito para tirar da obra da Margaret Mead. Então, os papéis sociais esperados
das mulheres nas 3 sociedades estudadas, apesar de um pouco diferente de uma para outra, apesar da proximidade de serem na mesma ilha, né? Uma na montanha, outra na lagoa, no lago, outra no rio. Então, são 3 comunidades diferentes, com circunstâncias, né, geográficas, circunstâncias diferenciadas. Como eu falei, muitas pessoas, né, muitas das pessoas que foram informantes dela na época da pesquisa, tempos depois, né, as pessoas eram jovens na época da pesquisa dela, mas tempos depois, em outras pesquisas, em outros momentos, revelaram que deram informações imprecisas, né, ou falsas, inventaram coisas às vezes para ela e ela a pegou como sendo verdadeiro, né? Então não invalida a pesquisa dela totalmente, porque muitas das teorizações dela são validadas por outros pesquisadores, né? E o próprio modelo de argumentação teórica também é válida, mas é um bom lembrete de que em antropologia muitas vezes o informante está desinformando, então é a importância da atenção para outros elementos presentes naquela sociedade na hora de fazer a pesquisa, certo? Então, até o próximo vídeo, né, a próxima aula. Não se esqueça de dar o like, se inscrever no canal e até o próximo.